para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, à leitura orante da Palavra de Deus, a Léxio Divina, este método de leitura da Bíblia através da graça de Deus, através do próprio Deus, Léxio Divina, leitura divina. Fazemos a leitura da Bíblia guiado, inspirado pelo próprio Deus, e por isso é que nós chamamos de leitura orante. Por quê? Porque não é apenas uma leitura, não é apenas ficar escutando uma homilia, uma reflexão, uma explicação, mas é um momento de oração. Leitura orante, 15 minutos que nós tiramos do nosso dia, reservamos para a oração. Então o convite, meu irmão, minha irmã, é para que você, para que eu, para que nós possamos escutar aquele convite de Jesus que fala: quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai, que escuta o segredo. Então é isso que nós te convidamos a fazer. Escolher um momento do seu dia, que pode ser de manhã, que pode ser na hora do almoço, que pode ser no fim da tarde, que pode ser à noite. Várias pessoas relatam que escolhem horários diferentes de acordo com a sua própria rotina. Não tem problema. O importante é, na hora que você escolheu esse momento, escolha também um lugar para que você possa fazer a oração. Um lugar tranquilo, no seu quarto, na sua cama, na sua sala. Mas um momento em que você não vai estar ocupado com outra tarefa, com uma tarefa de casa, com um trabalho, mesmo que a mente ainda fique conectada em tantas coisas, mas a nossa alma e o nosso coração se dispõem a estar a sós com a palavra de Deus em oração. E para isso, diante das dificuldades que nós temos, é que nós pedimos o Espírito Santo que venha nos ajudar a rezar, a entrar no nosso coração, a não apenas escutar uma reflexão, mas estar com a alma aberta para aquilo que Jesus tem para nós neste dia. Hoje é 21 de abril, estamos na terça-feira da segunda semana da Páscoa. E Jesus hoje, ele quer, passo a passo, nos revelar a profundidade do seu mistério, a profundidade do seu amor. Por isso é que nós temos que estar com o coração aberto, com o coração atento, porque ele vai nos dar mais um passo na revelação do mistério do seu amor, algo que transforma a nossa vida, que muda a nossa realidade, que entra no nosso coração para que a gente seja livre de todo o mal e acolha a salvação que ele tem para cada um de nós. O texto de hoje, meus irmãos, é do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos 7 a 15, 7b a 15. Convido você a pegar a sua Bíblia, tomar a palavra de Deus e vamos juntos começar esse momento de oração com a palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e ilumina a nossa oração, a nossa mente, o nosso coração, para que eles se abram a acolher a revelação do seu mistério, que é para nós fonte de cura e salvação. A primeira etapa, irmãos e irmãs, é a etapa da leitura do texto, em que nós vamos procurar perceber o que o texto diz. Vamos lá então? Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito.
Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Vamos fazer uma pausa aqui na leitura. Você que está acompanhando a Alexio Divina, percebeu já uma coisa, que esse texto, esse início do texto é o finalzinho do texto de ontem. Então você que não assistiu a reflexão de ontem, não fez a oração, procure fazer, está na página da RCC BH, na playlist, tem todas as Alexio Divina, assim como todos os grupos de oração e os recados do nosso coordenador, do nosso presidente. Mas relembrando, o texto de ontem, então, coloca duas realidades. A realidade de nascer de baixo, nascer da carne, que revela a nossa natureza humana, e o nascer do alto, nascer do Espírito, que revela a nossa natureza divina. Então, quando nós nascemos para a nossa vida, nós nascemos da carne, por isso nós somos criaturas de Deus. Mas o que Jesus nos oferece para que a gente possa ver e participar do reino de Deus é o nascer do alto, nascer do Espírito, ou seja, ser gerado no útero de Deus para que a gente assuma a nossa natureza divina, não apenas de criatura, mas de filhos de Deus. E assim nós vamos abrindo a nossa alma para que a gente possa participar das realidades espirituais que Deus tem reservado a cada um de nós. É assim que começa o texto de hoje. Vós deveis nascer do alto, e traz de novo essa realidade do vento. O vento sopra onde quer. Nós já meditamos um pouco sobre o vento ontem, falando desse vento, desse sopro do Espírito Santo. Mas eu queria hoje trazer mais uma reflexão em cima de um versículo que toca muito o meu coração. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 fala o seguinte: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, assim também não sabes a ação de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, o ser humano 2020 que nós já estamos, já conheceu tanto com a sua ciência e ainda hoje não conhece plenamente o caminho do vento. Faz uma previsão do tempo, claro, tem toda uma ciência, todo um conhecimento, mas dizer certamente, fazer uma previsão exata do caminho do vento, o ser humano ainda não consegue fazer. E o que Nicodemos fala? Jesus, na verdade, fala para ele: você é mestre. Quer dizer, você é um conhecedor das coisas humanas, procura perceber as realidades através do conhecimento humano. Mas para nascer do alto, para nascer do Espírito, é preciso algo além da razão. É preciso a fé. Porque não é possível compreender a plenitude dos desígnios de Deus apenas com o conhecimento humano. Não é possível, assim como não sabes o caminho do vento, não sabes a ação de Deus que faz todas as coisas. O desígnio de Deus permanece um mistério para cada um de nós. E Jesus vai o quê? À medida que nós vamos buscando esse nascer do alto, esse nascer de novo, ele vai nos revelando como filhos os mistérios do céu. Mas através do seu testemunho. O que isso quer dizer? Já partilhamos aqui sobre o testemunho. É a palavra, é a obra, é a vida, é a experiência com Jesus, que nós conseguimos através do Espírito Santo. Ele dá mais um passo, vamos seguir. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem
tenham a vida eterna. Então aqui Jesus dá mais um passo. Ele falou do nascer da carne, o nascer do alto, que diz respeito à nossa natureza divina, mas agora ele fala das coisas da terra e das coisas do céu. O que é Jesus nos revelando as coisas da terra? Ele falando da vida divina, da vida do alto, de que nós somos filhos de Deus. Agora isso é pouco diante do plano de Deus para a nossa vida. Ele quer para nós que a gente olhe para as coisas do alto. O que é isso? Não apenas vivermos aqui como filhos de Deus, mas temos como meta, como alvo, o fato de que nós fomos chamados para a vida eterna, para a salvação, para o céu, para aquilo que Jesus nos conquistou com sua morte, vida e ressurreição. Então ele fala assim: se vocês não entendem nem o que é o plano de Deus para vocês aqui na terra, que é a vida como filho de Deus, a vida no Espírito, como é que vocês vão fazer para entender a vida no céu, a vida na graça? E ele mostra como exemplo a serpente no deserto, um texto lá do livro de Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9, que fala o seguinte, presta atenção: o povo estava caminhando rumo à terra prometida e de repente perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus. E aí veio a serpente como uma praga. E o povo se arrependeu, pediu perdão, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar sobre uma haste como instrumento de cura da peste e salvação da vida. O que isso quer dizer? Que Jesus se coloca como aquele que vem como instrumento de cura e salvação, não do veneno da cobra, mas no veneno do pecado e da morte, que nos afasta de Deus, e ele vem trazer a nós, diante da peste do pecado, a cura e a salvação, a vida eterna, a plenitude da vida no Espírito, a plenitude do nascer do alto, a plenitude do viver segundo o Espírito. E nós já vamos passando para o segundo momento de meditação, em que nós vamos nos colocar no texto e perceber o que o texto nos diz, me diz. E nós somos convidados, eu sou convidado a me colocar no lugar de Nicodemos e perceber que tantas vezes eu quero acompanhar a realidade apenas com um olhar humano, apenas com um olhar científico, apenas com um olhar racional, quero entender tudo o que está acontecendo. E mesmo olhando para Jesus com seu propósito, com a sua proposta, eu chego para Jesus querendo entender tudo. E sou convidado a me colocar diante de uma realidade de humildade e perceber que eu não sei o caminho do vento, Senhor. E não consigo, assim, acompanhar com a minha inteligência tudo o que acontece. Não consigo entender uma realidade difícil, uma realidade de doença, uma realidade de morte, uma realidade de sofrimento. Não consigo entender por que a vida me levou até onde eu cheguei. E eu sou convidado a olhar para a minha vida e perceber tantas situações da vida, da minha história, que eu não entendo, que eu não compreendo. E assim me colocar como necessitado da sabedoria divina, da sabedoria do alto. Mas também perceber que, como aquele povo de Israel, tantas vezes eu perco a coragem no meio do caminho. E começo a murmurar contra Deus quando eu não entendo os seus propósitos. Começo a murmurar e reclamar quando eu não entendo o que Ele tem diante de cada situação. E aí vem a peste, e aí nós somos convidados a aproveitar essa situação de peste, de epidemia, para buscar o arrependimento, para buscar a conversão e para levantar os nossos olhos para aquele que é a nossa salvação. E já vamos passando para um momento de oração, em que eu vou buscar dizer aquilo que o texto me diz, e eu me reconheço, Senhor,
necessitado do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, sabedoria do alto. Me faz nascer de novo, me faz nascer do Espírito. Me faz ser dócil ao movimento do Espírito, para que eu possa ser levado para onde o vento quiser me levar, na certeza da vontade de Deus, dos desígnios de Deus, dos planos de Deus, que tantas vezes eu não compreendo, mas eu me rendo, Senhor. Diante daquilo que acontece na minha vida, diferente daquilo que eu imaginava, eu me dobro, eu me rendo e peço, vem, Espírito Santo, com a sabedoria do alto, para que eu possa renascer, para que eu possa mirar na salvação, para que eu possa mirar, Senhor, nas coisas do alto realmente, naquilo que realmente importa, que é essencial na minha vida. Mas também, Senhor, diante dessa pandemia, nós rezamos por tantos, Senhor, que perderam a coragem no caminho e começaram a murmurar contra Deus. Tantos de nós, Senhor, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa pedir perdão. E eu me arrependo, Senhor, eu peço perdão e clamo a força do Teu Espírito Santo. E já passamos por um momento de contemplação, de comunhão espiritual, em que nós somos convidados a fazer como aquele povo e levantar os olhos. Quem olhava para a serpente de bronze fixada na haste era curado e conservava a vida. Nesse momento de comunhão espiritual, sou convidado a olhar para Jesus na sua cruz e buscar nele a cura e a salvação, a cura para a peste do pecado que fecha os meus olhos, e contemplar a salvação, a vida no Espírito, a vida nova, que Ele da cruz derrama sobre nós na sua água e no seu sangue, e que cabe a nós acolher nesta contemplação. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça, que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa nação, abençoe o mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher esta vida nova. E até amanhã, se Deus quiser.